Caro telespectador, estamos aqui para avisar a você que o nosso programa vai passar a ser exibido às 21h30, logo após o Jornal da Cultura. Contamos com a sua audiência. Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z. Nosso entrevistado hoje do programa Medicina Estética é o Dr. Frederico Jucá, otorrino, um dos diretores da Clínica Otorrinos de Pernambuco, que vai falar conosco a respeito de vários assuntos dentro da otorrinolaringologia. Então, Jucá, boa noite. Boa noite. Jucá, quais são as patologias benignas da voz mais comuns? Bem, as patologias benignas mais comuns são os nódulos vocais, que são adquiridos por mau uso, abuso vocal, os pólipos vocais, que também podem ser adquiridos por mau uso ou abuso vocal, e também por alterações de doença do refluxo gastroesofágico. Os cistos submucosos também são patologias comuns, mas as mais comuns são os nódulos e os pólipos. Como é que podem aparecer esses nódulos e pólipos? Isso é muito comum, esses nódulos é muito comum aparecer na primeira infância, nas crianças de sexo masculino, pelo abuso, o grito, chama-se inclusive nódulo de grito isso aí. E o sexo masculino é mais comum acontecer. No sexo feminino, mais comum acontecer na idade depois dos 15 anos de idade, né? Na adolescência, naqueles profissionais da voz, profissionais cantores, locutores, apresentadores de programas de televisão, no caso. Então, isso é mais comum acontecer pelo abuso ou mau uso da voz. E qual seria o tratamento para isso? Bem, normalmente o tratamento seria uma educação observado, seguido ou orientado pela fonoaudióloga. O otorrinolaringologista dá o diagnóstico através de um exame muito comum chamado videolaringoscopia, e normalmente esses pacientes ficam bons, ou esses nódulos regridem só com fonoterapia. Às vezes, quando esses nódulos são mais sésseis, são mais assentados, mais, vamos dizer, calcificados, então há necessidade também de uma cirurgia microscópica da laringe. E quais são as causas principais da apneia do sono, mudando de assunto? Bem, a apneia obstrutiva do sono, as causas principais. Principalmente, isso a gente tem que ver logo, não existe um paciente escolhido para... chega o paciente no consultório médico e diz, doutor, eu ronco, tenho apneia, eu queria me tratar. Então, esses pacientes têm que ser pacientes escolhidos para esse determinado tratamento. Normalmente, nós encontramos em pacientes obesos, pacientes com sobrepeso, pacientes que têm alterações anatômicas diferentes, como, por exemplo, a base da língua retroposicionada, retrognatia, pacientes que têm pescoço curto, né? Pacientes com pescoço mais avantajados, com diâmetro maior. Então, esses pacientes são mais comuns de acontecer. Isso também com alterações anatômicas que nós vamos encontrar na macroglossia, é muito comum nós encontrarmos. A obstrução nasal pode servir de coadjuvante nisso aí, mas ela não é a principal causa. Normalmente esses pacientes são pacientes obesos ou que têm uma circunferência abdominal bastante avantajada, normalmente associada a alterações anatômicas diferentes, ou seja,
a base da língua retroposicionada, uma macroglossia, isso normalmente se encontra. Ou seja, o trânsito aéreo ele fica obstruído. Quando você, durante o dia, não, que o paciente está acordado, então está tudo acordado, a musculatura toda acordada. Mas quando nós estamos relaxados, dormindo, então toda a musculatura está hipotônica. Então a língua dá uma mergulhada para dentro, tá? Então se nós temos a base da língua mais para trás, então essa língua vai proporcionar uma obstrução da passagem do ar. Então isso aí vai gerar ronco e apneia, porque o ronco é justamente o atrito do ar sendo inspirado. A apneia pode levar à morte? Sim. A apneia, a médio e longo prazo, sim. Então, esse paciente vai ter uma sobrecarga cardiopulmonar. E aí vem hipertensão arterial, a porção de coisas a seguir. Diabético, se o paciente for um obeso, um sobrepeso, isso aí vai levar a médio e longo prazo a uma sobrecarga e pode levar à morte, claro. Ô, Jucá, as repercussões da doença do refluxo, quais são as mais comuns na área do otorrino? Bem, na área do otorrino, a gente tem as patologias das vias aéreas superiores. Quais são as principais? Faringites de repetição, laringites de repetição, com sintomas vários. Rouquidão, tosse seca, pigarro, sensação de bolo na garganta, isso é muito comum. O paciente ter uma irritação pela agressão do suco gastroesofágico, que é ácido, né? Então, isso pode levar a problemas simples a problemas graves. Como, por exemplo? A doença do refluxo gastroesofágico, na laringologia, por exemplo, a gente pode ter o surgimento de patologias malignas, neoplasias, não só na base da língua, mas também na área de laringe. O presidente Lula, por exemplo, foi um paciente com alterações, e o surgimento da neoplasia dele foi não só devido à ingestão de álcool, mas também a problemas de refluxo gastroesofágico. Faz com que haja realmente a queimadura. Exatamente. Então aquele tecido vai modificando, né? Vai havendo uma atipia daquele tecido, depois vem uma displasia e depois uma neoplasia. E essa neoplasia pode vir a ser maligna. Como é que pode se fazer para detectar um refluxo desse e tratar? Pois é, normalmente os pacientes que têm esses sintomas de pigarro, tosse seca, sensação de entalo, sensação de engasgo, às vezes até um laringoespasmo, que é justamente a falta de ar, levanta, tosse e fica sem tomar ar. Então esses pacientes devem procurar um otorrinolaringologista para serem submetidos a uma videolaringoscopia e nesse exame nós podemos detectar alguns sinais importantes. Tá? Além dos sintomas que ele já apresenta, a gente pode detectar sinais importantes que sejam indicativos de alteração do refluxo. E aí conduziremos esses pacientes a um gastroenterologista para fazer um estudo geral da área digestiva. Jucá, quem quiser lhe encontrar, onde é que vai lhe encontrar? Qual é o telefone? Bem, nós temos uma clínica otorrinolaringológica chamada Otorrinos Recife, que fica na Ilha do Leite. O telefone é 3414-7400. Temos uma equipe de 20 otorrinolaringologistas e mais fonoaudiólogos também que participam de nossa equipe para tratar. Temos alergologistas também e tratamos os pacientes de 0 a 100 anos de idade. Jucá, lá na Otorrinos, qual o tipo de cirurgia que é realizado lá? Bem, nós temos as cirurgias otorrinolaringológicas, que são todas as quaisquer cirurgias otorrinolaringológicas, né? Desde o ouvido, nariz e garganta. Tem atendimento de urgência? Temos atendimento de pronto atendimento, né? Não é uma urgência, não é emergência, né? A gente não atende 24 horas, brevemente estaremos fazendo esse tipo de atendimento. Mas nós atendemos pacientes de 8 às 18, pronto atendimento. Então, paciente que não tem consulta marcada, então ele pode procurar que nós temos serviço de pronto atendimento. Nós do programa Medicina Estética agradecemos a sua participação, certo? E pedimos ao nosso telespectador que não saia daqui, que logo mais estaremos de volta com o programa Medicina Estética para vocês. Caro telespectador, estamos aqui para avisar você que o nosso programa vai passar a ser exibido às 21h30, logo após o Jornal da Cultura. Contamos com a sua audiência.
Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z. Você veio aqui, não precisa nem dizer, né? Pois é. A gente já conversando lá, você tem esse problema de respirar mal. Então, isso foi isso. Foi algum trauma? Foi um acidente de carro, né? Há quanto tempo isso? Há uns 20 anos, mais ou menos. Eu morava em São Paulo ainda, aí eu fui para o hospital, só que o médico falou que não tinha quebrado o nariz. E eu falei para ele que tinha quebrado o nariz, né? Aí ele falou, não vou pôr gesso não, porque se você tivesse quebrado, você não vai aguentar, não. Só que cicatrizou e ficou atrapalhando minha respiração, minha dicção, né? Eu só respiro pelo lado. Eu já tinha esse problema de ainda respira mal. Respiro mal, né? Você quando corre, quando faz algum exercício, cansa com facilidade? Ou não? Não com facilidade, mas eu respiro mais pela boca, né? Porque eu não posso mais respirar pelo nariz. E dormindo, ronca? Meu amigo fala que você fala que não. Pouco mais ronco, né? Certo. A gente vai ter que fazer, dar uma melhorada na estética. Você tem um nariz muito, a gente chama duplo, avantajado, mas somando com isso, visivelmente tem um desvio de cérebro. Certo? Eu vou lhe recomendar um colega, que é o Otorrino, e a gente vai fazer a cirurgia junto. Ele vai fazer a parte funcional, que é para melhorar a sua respiração, e eu vou organizar a parte estética, entendeu? Vai ter uma mudança muito grande no seu rosto, para melhor. Entendeu? A sua estética vai melhorar bastante. Esse nariz ele chama muita atenção de você. E aí, Luiz? Tranquilo? Tudo. Você está aqui um pouquinho? Então, os exames, não é, Luiz? Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se está tudo direitinho. Está tudo beleza. Tranquilo. E agora, Luiz, a gente pode marcar a sua cirurgia, certo? Vou combinar com o doutor Frederico um dia e a gente deixar já tudo agendado. Viu? Ok? Vamos lá. Até logo.
Boa noite, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Como é que foi esses dias? Foi ótimo, fiz uma boa recuperação. Deu assim umas coisas, mas nada incômodo. Afrouxou um pouquinho aí o com a plástica, né? Agora a gente vai tirar. Depois daquele tempo todinho, com aquele nariz viciado e respirando mal, né? Agora eu estou vendo aqui, ó, deu uma limpada, já está, apesar do edema, você já sente a diferença. Acho que valeu. Alguma pergunta para fazer? Doutor, pode. Isso foi um sonho que eu realizei, doutor, porque eu achei que jamais eu ia poder fazer uma coisa dessa, né? Mesmo porque eu tinha medo de cirurgia. E não sabia que era tão assim rápido, tão fácil. Você sabe, uma coisa que me mudou tanto na minha vida, levantou minha autoestima, sabe? Certo. E eu achei maravilhoso tudo isso que. Graças a Deus, você fez. agradeço ter sido por minha mão, mas é por merecimento seu. Se não fosse por mim, seria por outra pessoa, com certeza. Pois é. O importante é que ficou tudo bem. Eu quero que você evite durante os dias lugar que tem muita gente, perguntar da pancada, que esse osso está fraturado e a consolidação dele ainda está se fazendo lentamente, entendeu? Então, ele vai levar um tempo para consolidar. Então, levar aí uns 30 dias evitando não ficar muita gente para não dar pancada, entendeu? E evitar mormaço ou sol. O resto você pode levar uma vida normal. E quanto tempo eu posso ir na praia? Assim, que eu adoro praia. Eu vou na praia. Você vai poder levar sol de praia mesmo por 60 dias. Você vai notar que se você for agora, até o mormaço faz inchar o nariz um pouquinho mais. Eu posso ir Pode ir tranquilo. Viu? Ficou o primeiro. Não tem nenhuma restrição alimentar, pode ser alimentado o que você quiser à vontade. E no seu trabalho também, a mesma coisa. Mas eu fui trabalhar na sexta-feira. Ainda trabalhou hoje? 3 dias eu fui trabalhar. Isso é você? Foi maravilhoso. Não trabalhar de nada? Pois então, Muito obrigado, doutor. Nada, eu que agradeço a você pela confiança.
Caro telespectador, estamos aqui para avisar a você que o nosso programa vai passar a ser exibido às 21h30, logo após o Jornal da Cultura. Contamos com a sua audiência. Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z. Hoje nós vamos falar sobre rinoplastia, que, vamos dizer assim, é a mãe da cirurgia plástica. A rinoplastia foi, vamos dizer, a cirurgia preconizada pelos indianos, com retalhos médio-frontais, onde, no caso, as mulheres adúlteras eram penalizadas e, para marcar as mulheres dentro da sociedade, o que é que se fazia? Cortava os narizes das mulheres, para elas ficarem marcadas pelo resto da vida. Então, alguns cirurgiões começaram a fazer uma maneira de esconder esse nariz cortado, até pela náusea que as outras pessoas tinham, faziam retalhos frontais. E daí se começou a fazer a cirurgia de nariz, com os fins de reconstrução. E hoje, a cirurgia de nariz ela é feita também com fins de estética, além de você ter fins de reparação, quando o paciente respira mal e precisa de uma correção na parte septal feita pelo otorrino. Também nós fazemos a parte, vamos dizer, estética da cirurgia. A rinoplastia é, assim, a mãe da cirurgia plástica no sentido de refinamento, no sentido de a gente ter um resultado mais palpável. Então, a rinoplastia é uma cirurgia simples de execução, pode ser feita tanto de modo aberto como fechado. A gente tem a exorrino, geralmente se faz ou em rinoplastias secundárias, quando a gente opera o nariz pela segunda vez, ou em narizes que são bastante, vamos dizer assim, abaulados, tipo narizes negroides. E tem a rinoplastia fechada, a famosa rinoplastia de Joseph, o pai da rinoplastia moderna, um alemão que preconizou praticamente todas essas técnicas que a gente tem da rinoplastia fechada. E também tem-se a rinoplastia aberta. É uma cirurgia que se deve ter muitos detalhes, porque às vezes 1 milímetro de diferença faz com que seja aparente. Afinal de contas, aqui no país, a gente não usa burca. Então, todo mundo, quando opera uma mama ou uma barriga, pode usar uma roupa, ninguém vai ver. Mas o nariz não, você tem que expô-lo. Joaquim, depende muito da atividade que você exerça. Se você for um surfista que vai ter que ir para o sol, na faixa de uns 2 meses, em torno de 60 dias, para voltar às atividades normais. Mas se você trabalhar em ambiente fechado, até mesmo com o público, 10, 12 dias é um tempo bastante suficiente para que você possa voltar às suas atividades normais. Desde que não vá para o meio de multidões, para não levar pancada, porque vamos dizer assim, a calificação da fratura do nariz, ela leva em torno de uns 30 a 45 dias para se processar completamente. Então, é arriscado você se expor em ambientes de muita gente e levar uma pancada, para que não haja, vamos dizer assim, um refraturamento do nariz. Fátima, a plástica de nariz é feita em crianças só quando tem fins reparadores. Nós operamos, às vezes, pacientes portadores de uma doença chamada fissura labial, que compromete tanto o lábio como o nariz, e essa cirurgia ela pode ser feita com o paciente até
3, 4 meses de idade, onde a gente já começa a trabalhar isso. Mas com fins estéticos, o ideal é que se faça na faixa de 13, 14 anos em diante, porque é a época que o crescimento ósseo já tem se desenvolvido e também o crescimento da parte cartilaginosa. Então, em torno de 13 a 14 anos com fins estéticos. Maria, qualquer intervenção invasiva onde nós fazemos cicatrizes, essa cicatriz ela não apaga mais nunca. Na cirurgia de nariz, quando se pratica a técnica endonasal, as cicatrizes elas são escondidas todas por dentro do nariz, a não ser quando o paciente é portador de uma asa nasal muito avantajada, é onde a gente tem que fazer ressecção. Então, pequenas cicatrizes que são, vamos dizer assim, disfarçadas na laterais do nariz, elas têm que ter. Ou quando o paciente faz um exorrino, onde tem uma cicatriz na parte inferior da columela, que também é praticamente inaparente. Você vai notar se chegar muito junto ou olhar de baixo para cima o paciente. Então, eu diria que a rinoplastia é uma cirurgia de, vamos dizer assim, em termos de cicatriz, é excelente resultado, porque são praticamente imperceptíveis. Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca!